Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar então novamente sobre o Diário do Homem Supérfluo. A minha edição ela tá toda troncha já. Nós paramos na página 31 no último vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo que eu estou gravando agora, eu estou fazendo uma série, de vídeos onde eu vou lendo e comentando todas as entradas e do Diário do Homem Supérfluo, coisas que eu notei. Eu acho importante a gente ter em mente na hora que está lendo, algumas chaves de interpretação e tendo em vista que é um dos meus livros favoritos e que eu não ia conseguir somente fazer uma resenha, que eu achei que ia ficar muito superficial, então estou fazendo aqui esse aprofundamento dessa leitura com vocês. Nós paramos na página 31, então estamos na entrada do dia 25 de março, um dia claro de inverno. Caso vocês queiram, vai estar linkado aqui na descrição o link para a playlist, que vão estar os outros dois vídeos que a gente já fez aqui no canal quanto a isso. Então vocês podem assistir na sequência, que eu acho melhor, mas caso não, vão aqui comigo que vai dar certo. Temos a retomada aqui então do nosso personagem. Na página 32 tem uma frase que eu acho belíssima, que ele vai falar o seguinte: a infelicidade dos solitários e tímidos consiste justamente no fato de que eles, tendo olhos e até mesmo esbugalhando-os, nada veem ou veem tudo segundo sua própria lógica através de lentes coloridas. O que isso mostra pra gente, nós leitores que estamos tendo contato aí com essa passagem? Mostra que como as coisas são vistas e entendidas por uma lente muito particular, muito pessoal, e que pessoas solitárias e tímidas têm uma forma muito específica, muito particular de adentrar, de entender os cenários nos quais eles estão inseridos. E daí ele fala que esse mal entendido entre ele e a Lisa se prolongou, e ele fala aqui, abre aspas, estou acostumado a ser testemunha de mal entendidos que se prolongam por anos a fio. Então assim, também é o rei do drama esse cara, e eu gosto bastante. Tem uma outra parte que é uma das minhas favoritas desse livro, na página 33, que ele fala que o homem solitário é incapaz de compreender aquilo que se passa dentro dele e assim como que ocorre diante dos seus olhos. Então, essa solidão, ela faz com que você fique alheio tanto ao mundo externo quanto ao mundo interno. Por isso que ele fala, que é incapaz de compreender aquilo que acontece dentro de si. E talvez a gente pode pensar, quando a gente vai estudar sobre a psicologia, que o sujeito ele é construído em relação ao outro. Então, seja linguagem, comunicação, brincadeiras, alimentação. Então, nós somos seres sociais, Por isso que nós temos tão frágeis, que é para ser socializado, ter um cuidador e estabelecer vínculos, Então, é assim que a gente se constitui como sujeito. E na psicologia a gente fala muito, que a gente é construído como sujeito em relação ao outro, a gente não é construído como sujeito sozinho. Então, o que isso nos mostra aqui, Que quando a gente vai fazer essa construção em relação ao outro, a gente vai, então, entendendo o nosso mundo externo e o nosso mundo interno. Nessa solidão, que é aquela solidão que ela não é positiva, que ela atrela a um isolamento, aqui a gente tem, então, essa falta de conhecimento interno por falta desse relacionamento externo, que eu acho sensacional essa tirada aqui do livro. E o que acontece? Temos um novo pretendente em toda essa história, que é o Príncipe N. Eles não dão o nome aqui desse príncipe, e ele entra ali e ele já percebe que ele se interessou pela Lisavieta, e é muito engraçado como que ele vai reagir a isso, porque ele fica brigando mentalmente com o cara, e o cara, não tá nem aí pra ele. O cara sabe que ele é 1000 vezes melhor do que o próprio nosso homem supérfluo aqui. Então ele fica numa briga ali que não vai levar a lugar algum. E eu quero chamar a atenção de vocês para a página 34, que o cara entra lá, o príncipe N entra, daí o nosso personagem aqui vai entrar numa sala e ele vai ver um espelho. E o que ele vai fazer? Ele vai se encarar nesse espelho. E ele fala, que ele recordou que ele voltou toda a atenção dele ao nariz. Os contornos imprecisos e incertos desse membro não proporcionavam nenhum prazer especial. O que é engraçado a gente perceber é que pessoas com alguns tipos de deficiência, de transtorno de desenvolvimento, algum outro tipo, tem muita dificuldade do confronto com a própria imagem no espelho. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de usar espelho por conta do autismo, e daí eu só fui entender isso por conta
do meu diagnóstico tardio, que tenha um pouco de dismorfia corporal, né? Que é aquilo que quando você olha, você vê algumas distorções em si. Então é normal isso acontecer e eu achei engraçado, porque ele fala como o nariz dele era imperfeito. E é comum, então, também olhar para uma parte, não para o todo, porque o todo causa um estranhamento. Então, essa é uma particularidade que eu achei interessante de comentar com vocês também. E aqui, na hora que ele tá olhando para esse espelho, a Elisaveta, ela vai entrar no ambiente ali na sala, ela vê ele e sai. E com isso, para ele, é a prova cabal de que ela não ama ele, que ela despreza. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque anteriormente ele estava falando que o homem solitário não consegue compreender o que acontece dentro e fora dele. E ele fala também que a infelicidade dos solitários, ela é muito particular também, que eles veem por um prisma diferente. Então, isso daqui dá um indício pra gente de que aquilo que ele está vendo não é a verdade, não é aquilo que de fato está acontecendo, que ele está tendo uma visão distorcida, da mesma forma com que ele viu uma distorção na sua própria face no espelho. E daí nós avançamos para a entrada do dia 26 de março, que é a 7ª entrada desse diário dele, e a gente tem aqui no título, né, escrito também degelo. Então, novamente, né, o clima, ditando um pouco o tom do que vai acontecer. E é engraçado porque nessa passagem, é uma passagem que ele vai meio que testemunhar a corte desse príncipe em relação a Elisaveta. E ele vai, na verdade, tirando todas aquelas armaduras, aquelas couraças que ele fez, de camuflar aquilo que ele de fato é. Então, porque ele estava ali, na verdade, mascarando, né, fazendo todo um mascaramento para estar naquelas relações sociais. Então, esse degelo é um pouco do degelo daquilo que ele tinha construído, tanto que, deixa eu ver aqui onde ele fala sobre isso. Ele fala, voltei à casa de Oyogin, não sei se é assim que fala, tão desconfiado, mal encarado e frio quanto o fora desde a infância. Então, ele volta a ser quem ele é, e isso tem um degelo, então, de todo aquilo que ele estava construindo, bem como na página 39, né, que ele vai falar que o golpe foi certeiro, porque a Lisa fala para eles deixarem tudo para trás, que ela está feliz e que fiquemos todos felizes. E ele fala que como um bloco de gelo trespassado pelo sol de primavera, que de repente se despedaça em minúsculos fragmentos, foi como o golpe foi para ele. Também interessante novamente entender como que o clima vai se conectar com o que está acontecendo em cada entrada de diário. O que vai acontecer aqui de forma mais objetiva é que o príncipe vai fazer a corte para ela e ele vai acompanhar tudo isso. Tem um outro cara, um outro personagem que ele vai se tornar mais importante para frente. E o que acontece então é que ele mentalmente tá brigando com esse cara. Ele tenta também conversar com os pais dela para dizer que aquilo não era uma boa coisa, mas ele se atropela, não fala nada com nada e não dá os frutos que ele gostaria. E no fim ele acaba ficando em paz, fala que vai abençoar a relação deles, vai abençoar daquele jeito assim, né? Mas é que ele sente que eles não sentem nenhuma diferença quanto a isso, que para eles tanto faz se ele está de acordo ou não, que é o fato, né? Ele se acha importante ali, ou ele acha que tem alguma voz naquela situação, e ele não tem voz nenhuma, e quando ele pôde ter voz, ele não utilizou. E ele termina essa entrada de diário dizendo, de repente, um incidente inesperado, e fecha, e ele vai abrir, então, uma outra entrada de diário que a gente fala daqui a pouco. Estamos, então, na entrada do dia 27 de março, que ele fala que o degelo prossegue. E eu acho engraçado aqui essa passagem, mas vamos ver por quê. Aqui no final da página 43, a gente vai ter o nome de um personagem que já apareceu antes, que é o Bizmyonkov. Não sei se é assim, gente, que fala o nome dele. Ele vai ser importante, a gente já vai ver o porquê. Mas, basicamente, vão fazer um baile, né? E acho muito engraçado de ver como que ele pensa e analisa as coisas. Ele fala que as jovens fizeram para si vestidos justos com um corte agoniante e uma saliência no estômago. As mães colocaram nas próprias cabeças adornos horríveis que se passavam por coifas. Amei. E tem na página 45 ele falando que ele não vai se pôr a descrever esse baile. O que ele vai fazer? Ele vai descrever o baile.
Então, nesse baile, a gente vai ter ele observando de longe a sua pretendida ali com o príncipe. Eles vão fazer uma brincadeira, um tipo de uma brincadeira daí, que se chama A Confidente, que é uma brincadeira lá dos bailes que eles faziam na época. E ele vai se antagonizar, né? Se é que a gente pode falar assim, com o príncipe, vai achar que o príncipe está rindo dele e vai dar uma afrontada, vai bater de peito ali com o príncipe. O príncipe vai colocar pano quente na hora, mas depois vai questionar se ele não vai tirar ali as ofensas que ele proferiu pro príncipe. E ele vai falar que não, e daí ele fala, né, o príncipe, então amanhã eu te mando meu padrinho, que é convidando ele para um duelo, e ele falou, bora. Então eu acho que é muito engraçado como essas coisas vão acontecendo, e ele não é engraçado, é curioso como as coisas vão acontecendo, e como ele não vai medindo também as consequências e se enfia em umas enrascadas que são totalmente desnecessárias para provar um ponto de vista que não existe. Então, a gente tem, nessa mesma entrada de diário, o duelo que vai acontecer. E nesse duelo, ele vai atirar no príncipe, vai pegar de raspão no príncipe, na cabeça dele. E ele fica daí com um lenço, né, tampando o sangramento. E na hora do príncipe atirar em relação a ele, o príncipe atira para cima, encerrando o duelo. Isso era uma afronta, né, naquela época. Você entrar para um duelo e você não combater com o seu inimigo, com o seu oponente, era considerado ali uma desonra para a pessoa, porque como se você não considerasse digno de matar ou de entrar em disputa com aquela pessoa, ainda mais quando você sofreu um tiro, né? Então, tá tudo bem essa pessoa me machucar, mas pra mim não vale a pena eu matar ela. Isso ele fala aqui, né, na página 56, que com sua generosidade cerrou-me com uma tampa de caixão. Então todo mundo ficou sabendo do ocorrido, que na verdade ele que atirou no príncipe. O príncipe usou de má fé aqui, sabendo as consequências desse ato, né, que iam, né, passar para outras pessoas, porque ninguém podia saber, mas a fofoca corre como louca, né? E o que acontece? Ele não é mais bem-vindo por conta disso na casa da sua pretendida, porque o príncipe era considerado quase um noivo dela já, apesar dele não ter feito um pedido de casamento formal ainda, e ele fica ali mal visto por toda a sociedade por ele ter ido contra o cara que todo mundo gostava, que era a pessoa que todo mundo queria ser, e ele atirou nessa pessoa, então foi uma afronta a todos os outros. E daí a gente avança para a entrada do dia 29 de março, que fala um friozinho leve, ontem houve degelo. Na entrada do dia 29 de março, o que nós vamos ter? Ele tá, então, exilado, digamos assim, mas brincadeiras à parte, ele começa a ver a Lisa só de longe. Isso faz com que ele tenha contato, muito pouco contato com ela, na verdade, e o que ele fica sabendo sobre ela e sobre a vida dela é através do lacaio que conhece a família dela. E o que acontece é que um dia ele entra numa igreja e vê ela chorando e assim, transtornada, assim, muito mal, não sendo aquela mulher que ele conheceu, até que ele fica sabendo, então, que o príncipe foi embora. Então, não pediu ela em casamento, pegou as coisas, foi embora, não deu satisfação para ninguém, até porque faz sentido o fato dele ser um príncipe e ela não estar no mesmo nível social, né? Então, assim, não é de uma família tão reconhecida, então não faria sentido pro príncipe esse tipo de relacionamento também. E é o que acontece, Elizaveta, então, fica abandonada. Assim, fica com um pouco de dó dessa guria, porque ela esperava um pedido de casamento do nosso protagonista, depois do príncipe, e daí ela fica meio a ver navios, né? Na entrada, então, do dia 30 de março, ele fala que está frio. E daí a gente tem ele retornando à casa da Lisa, ele vai lá visitá-la, vai visitar seus pais, e daí ele percebe que ele tinha se tornado um inimigo, digamos assim, da família por conta do duelo que teve. Mas ele continua a frequentar a casa. Um dos dias, né, que ele tá lá, que ele vai embora, em vez dele sair e logo embora, ele vai até um jardim e ele percebe que a Lisa tá por ali.
E ele pensa, tá, agora é meu momento de falar com ela, de pedi-la em casamento e fazer o que precisa ser feito. Mas, na verdade, ele vê que ela está acompanhada de outra pessoa, que é o Bizmyonkov, que, ai, gente, não sei como que fala assim o nome dele, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas, basicamente, esse cara vai pedi-la em casamento. E é engraçado porque ele, desde o começo do livro, ele também estava visitando-a. E, obviamente, que o nosso protagonista, ele estava com um pouco mais de afinco, mas ele desde lá está acompanhando toda essa história. E daí com a partida então do príncipe faz muito mais sentido o pedido de casamento, né? E daí em 2 semanas eles se casam e acaba tudo e dá tudo certo pra Lisa, digamos assim. E ele fala que os pais dela ficariam satisfeitos com qualquer pretendente. E daí na página 68 ele vai falar: mas agora me diga, sou ou não um homem supérfluo? Não desempenhei o papel de um homem supérfluo em toda essa história? O papel do príncipe, sobre ele não há nada a comentar. O papel de Bizmyonkov também está claro. E eu, onde me encaixo com tudo isso? A quinta roda estúpida de uma telega. Lembrando daquela passagem lá no começo que ele comentou dos cavalos, né? De uma situação em que eles colocaram o quinto cavalo e o quinto cavalo não se adequava ali, não tinha espaço, não tinha papel em tudo aquilo ali. E essa é a situação que lá no começo do livro o consagra como um homem supérfluo, segundo ele, e é muito interessante, né, com base nessa uma das passagens que eu li para vocês nesse vídeo de hoje, de que na verdade ele mesmo fala, né, que essa visão que ele tá tendo sobre a própria vida é uma visão parcial, né? Quando ele fala que o sofrimento, ele é de um prisma diferente, que o solitário não consegue se ver, né, de forma interna, não consegue se entender de forma interna. Então tudo isso mostra também que o que ele está narrando pra gente é uma parte, é o ponto de vista dele sobre todos esses eventos. E, gente, daqui pra frente, só pra baixo, ele está ali nos seus momentos finais. A gente tem a entrada de 31 de março, que é a 11ª entrada de diário. Ele novamente vai fazer referência ao clima, ao tempo. E na página 69, ele fala que ele queria escrever um diário, mas em vez disso, relatou um episódio da vida dele. Eu acho engraçado isso, porque o diário normalmente vai fazer... Não é um recorte, né? Ele fala de toda a vida de uma pessoa, principalmente porque ele tem esse pressuposto de ser algo que a pessoa escreve diariamente. Então, os eventos vão mudar. Aqui, obviamente, ele está escrevendo um diário já na sua vida adulta, prestes a morrer, então vai ser um tom diferente, mas de tudo que aconteceu na vida dele, esse é o principal evento que ele traz como arrependimento, acho que a gente pode colocar dessa forma. Então a gente também tem só um recorte da vida dele, a gente não sabe que outras coisas aconteceram que vá justificar tudo isso, né? Por que esse evento e somente esse evento? Porque foi o que mais marcou, mas me dá vontade de conhecer outros eventos que eu acho que ia dar até mais substância para aquilo que a gente está lendo. E ele fala que ante a morte, as últimas futilidades terrenas se dissipam. Eu acho interessante porque mostra o que é efêmero e o que fica. E na página 70 é uma das partes que eu acho mais pesadas e tristes, né? Ele fala então que um coração apto e pronto para amar logo deixará de bater. Será que se apagará para sempre sem ter conhecido uma única vez a felicidade e sem ter se dilatado uma única vez sobre o doce fado da alegria? Se ao menos agora, ante a morte, alguma voz amável, triste e amiga entoasse uma canção de despedida para mim, uma canção sobre minha própria desgraça, talvez me resignasse a ela. Mas morrer na solidão é uma estupidez. E ele vai morrer na solidão e é uma estupidez e mostra que essa relação que ele teve com a Lisa mostra como ele não sabe construir relações. E que ele vai morrer sozinho e sim, boa parte disso é culpa dele, responsabilidade dele, né? Acho melhor falar em responsabilidade do que culpa. E ele sabe disso, ele tá ciente. Ele fala também que é como se ele estivesse escrevendo uma novela sentimental ou terminando uma carta de amor. E é engraçado porque o Turgenev, em vários momentos, ele tem umas tiradas meio irônicas, assim. Então eu senti uma autorreferência àquilo que está passando. E na última entrada, a 12ª de 1º de abril,
é a que ele vai falecer e é a que ele achava que ele ia falecer nessa entrada. Não vou falar sobre o texto de apoio que nós temos aqui, mas recomendo extremamente a leitura, é sensacional esse texto. Mas eu quero comentar sobre a última página dele, tá? Que é a página 92, que ele fala que o Tio Turing, que é o nosso personagem principal, compreende que suas limitações já nasceram consigo. Em Diário, o elemento histórico-social dá lugar ao psicológico na formação do homem supérfluo. Tio Turing passa toda a sua vida buscando o amor que lhe faltara na infância, mas ao mesmo tempo hesita nos momentos em que essa realização depende apenas de si. Esse é seu dilema e do homem supérfluo em geral, não ter a coragem definitiva para dar o passo que lhe é tão necessário. E com isso nós encerramos o livro. Ai, gente, que livro sensacional! Eu termino, já me dá vontade de reler. E eu gosto muito dele porque muito se fala sobre o homem supérfluo na literatura russa num contexto histórico, político e social. E eu acho que é extremamente relevante, não tô querendo fazer nenhum tipo de recorte nesse sentido, mas aqui mostra o papel psicológico disso, dessa construção desse personagem. E eu acho que é muito fácil a gente terminar essa leitura pensando, cara, era só ele fazer, era só ele falar. Mas a gente acompanha, né, quando ele fala que ele tem aquela trava interna, que ele não consegue, que ele fica remoendo as coisas que aconteceram. Mostra também o quão difícil é pra ele. Então não é só vai lá e tenta, vai lá e testa, vai lá e fala, né? Tem todo um processo interno que é realmente muito dificultoso. É tão difícil que em alguns momentos eu fiz alguns paralelos com alguns transtornos de desenvolvimento e alguns tipos de adoecimentos mentais, porque realmente se assemelha em alguns momentos, e eu acho que ele não tinha, eu não acho não, eu tenho certeza que ele não tinha o repertório, que é aquilo de fazer uma vez e ter isso como base, que eu consegui, deu certo, deixa eu tentar de novo. Ter aquela base bem fundamentada de experiências da qual a gente vai beber dessa fonte para ter outras experiências no futuro. Por isso que essa parte inicial de como que era a família dele, como eram as relações de amizade, como que foi todo esse início, é importante para entender essa obra, tendo em vista até mesmo que o Samuel Junqueira fala nessa última parte aqui do texto de apoio. O texto de apoio tem umas 20 páginas, gente, eu super recomendo, é muito bom mesmo, fez muita diferença na minha experiência de leitura. Espero que vocês tenham gostado dessas sessões aqui sobre o Diário do Homem Supérfluo. Como eu comentei, é um dos meus livros favoritos da vida, é um livro que eu carrego muito comigo. Espero que vocês tenham um pouquinho da experiência que eu tenho ao lendo esse livro através desses vídeos aqui. Caso você tenha assistido até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam gostar da leitura do Diário do Homem Supérfluo ou que já tenham lido também o livro. Quero agradecer então aos membros do canal que têm feito muita diferença aqui no meu dia a dia. Vou deixar aqui no card da descrição o link para vocês adquirirem esse livro, caso ainda não tenham adquirido. Lembrando que através do meu link eu ganho uma pequena comissão e eu não pago mais nada por isso. E acho que por hoje é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.